tinha um outro boi, boi Jussara. E esse boi, ele era regido por uma entidade chamada Cabocla Mariana. Acontece que o boi lá, o presidente acabou falecendo. E com isso, o esteio do boi foi embora. Aí se juntou um grupo de amigos que faziam parte da brincadeira, junto com o irmão, e deram o fardo para a mamãe. Dona Conceição, a senhora quer votar, a senhora ajuda? E ela prontamente, também devota dos santos, pronto. Aceitou e através dela, com a santidade dela, surgiu o Brilho da Terra, que hoje está aí, há 33 anos, com a mesma devoção, né, que eu aprendi com ela. A maioria das nossas manifestações, elas são atreladas aos santos juninos, que é São João, São Pedro e São Marçal, né? Além de ser atrelado a esses santos, também a maioria é atrelado à Umbanda, né? Sim. E o Brilho da Terra não é diferente. A gente tem a nossa santidade, a gente tem a nossa devoção, e com isso nós estamos festejando um ano após o outro. Esse é mais um episódio da série Pelos Mestres, do podcast Maranhês, e dessa vez eu vou ter o prazer de conversar com o Fábio Ribeiro, que é o presidente do Boi Brilho da Terra. É um boi sotaque de orquestra que tem uma longa história e tem algumas décadas de história para contar pra gente sobre o boi, sobre a história do Maranhão por intermédio da lente do boi, como é que ele vê as mudanças que eventualmente vêm ocorrendo nesse complexo cultural e o que ele enxerga para o futuro. De que forma a gente pode preservar essa cultura, a gente pode valorizar essa cultura. Fábio, muito obrigado por ter topado essa conversa. Boa tarde, tudo bom? Boa tarde, Wesley. Assim, falar da nossa cultura sempre é um prazer enorme para todos nós, aqui do Brilho da Terra, da nossa família, em memória da minha mãe, Concita Ribeiro. Então, assim, para a gente é sempre importante falar da nossa cultura, né? Porque a nossa cultura é única, né? Aqui do Maranhão, não tem outro igual. Então, falar dela é sempre uma honra. E é exatamente ela que nos une como povo, né? Eu e você somos um povo, nossos irmãos são um povo, exatamente porque a gente compartilha da mesma cultura, né? Dos mesmos fazeres, crenças, discordâncias, né? Concordâncias. É isso aí. A cultura, na realidade, ela é um bem comum de todos nós, né? Da gente aqui, dos nós maranhenses, né? Porque eu sempre digo, eu acho que, eu não sei se eu vou usar a palavra correta, né? Eu sou um pouco arrogante em relação à cultura, né? E eu digo que a cultura do Maranhão, ela é sem igual, né? Singular, cara. Quem quiser comparar, compare. Mas eu digo sempre que vai perder. A nossa cultura é linda. A nossa cultura é linda. Não tem. Eu não gosto de comparar. Não dá nem para discutir. Não. Fábio, me conta então o começo da tua história, que eu sei que vem da história dos teus pais, né, da história de um contexto, o começo da tua história com esse fazer cultural que é o Bumba Meu Boi. Assim, eu estou inserido na nossa cultura através do boi de orquestra, né? Então eu tô desde criança. Eu posso dizer que eu sou um brincante do Bumba Boi desde os 11 anos de idade, né? Eu sou nascido e criado aqui na Coab, no quarto conjunto. E aqui já tivemos outras brincadeiras, né? Já tivemos outras manifestações. E a minha mãe, né, a Concita Ribeiro, falecida em memória, sempre gostou, né? Ela sempre foi uma pessoa que sempre gostou da cultura, né? Ela sempre gostou. Toda movimentação tinha uma quadrilha, um boi, uma coisa, ela sempre gostava. Então, assim, eu participava, né, desde criança, através dela. Ela me botando, me levando, e a gente ia, né, pro boi, a gente ia pra quadrilha, pros arraiais, a gente ia acompanhar uma brincadeira de algum amigo, e daí foi crescendo essa vontade, esse prazer de fazer parte da cultura, até que chegou o momento do Brilho da Terra, né? O Brilho da Terra, ele existe há 33 anos aqui na Coab já, esse tempo todo. 33 anos é uma trajetória, é uma vida, né? Sim. É uma vida. Tem muita gente que tem menos tempo de vida do que vocês já têm
já tem de história. E assim, uma marca muito comum do boi do Maranhão, porque tem boi em outros lugares, né? Em outros lugares do Brasil tem boi também, mas eu costumo brincar que o nosso boi é religioso, né? O nosso boi ele tem uma relação íntima e é impossível conceber o boi do Maranhão sem a religião, né? Sem os credos, sem as manifestações de fé. E eu sei que no caso de vocês isso é muito característico também. Eu queria te pedir que tu contasse um pouco como são essas correlações do brilho da terra com as formas de fé, as manifestações de fé do nosso povo. Assim, Wesley, a minha mãe, ela, quando criança, né, ela foi criada na Casa das Minas, né, Jeju do Maranhão, que é a casa mais antiga que a gente tem aqui, né, da mina. Então, a minha mãe, ela sempre teve essa religiosidade com ela, né, essa espiritualidade também, ela sempre teve com ela. E o Brilho da Terra, ele nasceu dessa dissidência, né? Tinha um outro boi que era ali no terceiro conjunto da Coab, né? Por nome Boi Jussara, né? O nome do boi era Boi Jussara. E esse boi, ele era regido por uma entidade, né? Chamada Cabocla Mariana, né? E a minha mãe era muito devota dela, né? Minha mãe era umbandista. Então, acontece que o boi lá, o presidente acabou falecendo, né? E com isso, o esteio do boi foi embora. Aí se juntou um grupo de amigos, né? Que faziam parte da brincadeira, junto com um irmão, um outro irmão que eu tenho, e se juntaram e deram o fardo para a mamãe. Dona Conceição, a senhora quer votar, a senhora ajuda? E ela prontamente, né, sempre disposta e gostava muito e também devota dos santos, pronto, Aceitou. aceitou. Aí a coisa ficou dela com a santidade dela, né? Parece assim que a coisa cruzou uma coisa com a outra, né? E através dela, né, com a santidade dela, surgiu o Brilho da Terra, que hoje está aí, né, há 33 anos, e eu cresci vendo tudo isso, desde os 14 anos de idade, quando surgiu o Brilho da Tu tem Terra. mais tempo de vida no brilho da terra do que sem o brilho da terra, né? Com certeza, tenho mais de 50% da minha vida toda tá no Brilho da Terra, acompanhando, vendo o sofrimento que era, porque minha mãe era uma mulher de muita garra, de muita luta, né? E hoje você manter uma manifestação cultural, uma manifestação folclórica, é difícil. Imagine há 30 anos atrás, né? Tudo começava com aquelas peninhas de galinha, o pessoal ia na feira recolhendo, aquele negócio todo, aquela dificuldade toda, né? E mamãe sempre foi uma mulher de desafio, né? De quebrar barreira e não se intimidar com nada, né? Ela sempre foi uma mulher de muita fibra, de muita força e não deu outra, né? Ela se foi e eu criado, né, com ela, junto com ela, acompanhando, vendo, e o Brilho da Terra está aí, com a mesma santidade, com a mesma devoção, né, que eu aprendi com ela, e o Brilho da Terra está seguindo. Eu digo até que a santidade hoje do Brilho da Terra, a devoção, está mais forte ainda do que era na época, porque antigamente era aquela coisa mais oculta, mais reservada, né? E hoje não. Hoje ela é mais visível, ela é mais aparente, né? A nossa santidade, a nossa devoção. E assim, eu digo mesmo que a maioria das nossas manifestações, elas são atreladas aos santos juninos, que é São João, São Pedro e São Marçal, né?
Então, além de ser atrelado a esses santos, também a maioria é atrelado à Umbanda, né? Sim. E o Brilho da Terra não é diferente, né? A gente tem a nossa santidade, a gente tem a nossa devoção, e com isso nós estamos festejando um ano após o outro. Fábio, quando a gente fala disso, que você viveu mais tempo no boi do que sem o boi, né? Sem o brilho da terra. E aí essa é uma pergunta difícil, assim, porque eu preciso que tu lembre de um fato, ou escolha um fato, e a vida é muito longa e cheia de coisas pra gente lembrar de um. Mas tem um fato ao longo dessa história, desses 33 anos. Sei lá, esse foi o fato mais marcante dessa trajetória pra ti. Rapaz, Wesley, tem um. Eu não sei bem se a minha resposta vai ser. Se vai preencher a tua dúvida. Porque veja bem, o Brilho da Terra, ele é uma manifestação cultural, né? Como qualquer uma outra. Tem altos e baixos. Tem ano que a gente tem menos dificuldade, tem ano que tem mais dificuldade. Mas para mim, o fato que mais me marcou e que me marca até hoje foi a partida da minha mãe. Porque a partida dela é aquela coisa que é mais do que o pedaço do boi, né? Mais da metade do boi. Aí a gente fica na dúvida se continua, se não continua, se vai para frente, se não vai para frente, né? Muita gente se pergunta, e aí, depois que Dona Concita se for? Porque na realidade, a minha mãe, antes de falecer, ela se acidentou, né? E foi para cadeira de roda. Então, assim, ela ficou 5 anos como cadeirante, né? E após esses 5 anos veio o falecimento. Então eu costumo, às vezes eu digo aqui, até mesmo aqui na minha casa, né? Que essa questão dela ir para cadeira de roda foi como se fosse uma preparação para a passagem dela, né? É, eu vou dizer que foi mais ou menos para a gente se preparando mais confortável, para a dor não ser muito grande da perda, né? De uma hora para outra. Então, assim, em relação ao boi, em relação ao Brilho da Terra, o nosso momento mais difícil foi o momento da partida dela. Porque em São João acontece tudo, Sim. acontece de tudo. Mas esse momento é uma coisa que até hoje a gente sente muito. E quem conviveu com ela sabe, porque era uma mulher muito alegre, muito feliz, gostava, fazia a cultura porque amava, porque gostava mesmo, né? E foi um momento muito difícil para a gente aqui, para todos nós. Imagino. Fábio, quando tu me conta essa história, esse boi, além de ser um boi que é religioso, no sentido do nosso boi, né? O meu boi ele é religioso, mas ele também é hereditário. As relações passadas, assim, a permanência dele, a sobrevivência dele passa por essa relação do amor apreendido através do amor, né? O Sim, amor pela cultura sendo apreendido através do amor materno, do amor sim, familiar. Tá? Pesquisando sobre vocês, assim, lendo, o que me relataram foi esse cuidado com a permanência das características da toada, do sotaque, né, do fazer cultural. É óbvio que cultura, ela é... Eu brinco com os alunos, falo, olha, cultura não emerge do nada, né, não brota no bailão do nada, que é meio que a linguagem do que os moleques falam, ela brota das relações sociais. Portanto, se as relações sociais mudam, ela vai mudar um pouco também. Mas, de alguma forma, há de se ter um respeito e um cuidado com o que veio antes, né? E o Fabinho falava disso, assim, desse respeito, desse cuidado que vocês têm com as características genuínas do sotaque, esse fazer cultural original, de forma que a coisa não se perca, que apesar das mutações inevitáveis, né, das mudanças da vida, que ela não se perca. Eu queria te perguntar um pouco sobre isso, assim, e como tu sente, como tu te relaciona, como tu cuida desse boi para que ele, de alguma forma, carregue essa história com respeito, com cuidado, que foi o que tua mãe fez, né? foi. Wesley, assim, eu quero te dizer que em relação a essa questão, é até um tema muito bem abordado e é um tema difícil de se explicar, porque veja bem,
Nós estamos no século XXI, né, onde a modernidade está tomando de conta, né, de tudo inesperadamente. Sim. Quando a gente pisca, vem uma coisa nova. Então, assim, a gente pode dizer que o boi, o brilho da terra, há 33 anos atrás, né, ele tinha um sotaque baseado, né, no sotaque da região do Munim, né, ali da região de Rosário, aquele pessoal ali. Mas destacando e diferenciando que o brilho da terra é da ilha, né, de São Luís. Então já vem uma coisa um pouco diferenciada em termos ali da aceleração, do ritmo, né? Porque o ritmo do Munir é um ritmo muito bem cadenciado, um pouco mais lento. E a gente aqui é um pouco mais acelerado. Então, assim, ao longo do tempo, a gente vem tentando manter isso. Mas aqui dentro, principalmente da ilha, né, a gente vê que a modernidade ela está muito grande, né? Ao ponto de uma discussão em relação a essa questão, é, eu posso até te dizer que ela pode até gerar uma certa polêmica. Por quê? Porque ela vai de visão para visão, de entendimento para entendimento. Então, assim, hoje, o brilho da terra, a gente tenta manter um pouco sem agredir, né, a questão ali da criação do boi. Mas a gente lembra que de lá para cá as gerações mudaram, né? Muita gente que era daquela época já faleceu, já se foi. E hoje, para você atrair seguidores, para você atrair brincantes, para você atrair pessoas para ir lhe olhar, ir lhe assistir, né, aplaudir você, você tem que fazer alguma coisa que chame atenção, que faça o diferencial. Então, assim, o Brilho da Terra, a gente vem, na medida do possível, tentando manter esse ritmo do boi de orquestra ali, um pouco da tradição, mas deixando bem claro que a gente é um sotaque de orquestra da ilha, né, daqui de São Luís, e a gente vem incrementando alguns instrumentos novos, né, para ver se a gente atrai mais, porque o que a gente vê é que a realidade do Bumba Meu Boi, aqui, principalmente nessa região metropolitana, aqui, nossa, São Luís, é que o boi de orquestra, se ele não vier com alguma inovação, se ele não vier com uma coisa moderna, né, fica difícil de se manter no mercado, né? Fica difícil se manter vivo, porque o pessoal que brinca a boiada hoje não é aquele mesmo, né? Muitos são aquelas pessoas que são de momento, né? Se tu tá no auge, eles estão ali contigo. Se tu não tá, aí se afasta um pouco e assim vai. Entendeu? Eu aproveito até para te perguntar a outra coisa que eu acho que é importante porque fala da permanência da manifestação, é como tu vê essa juventude hoje no boi, né? Como se dão essas relações, como é para vocês essa entrada de novas pessoas, da galera mais jovem. A gente falava antes de começar a gravação um pouco sobre essa dinâmica das redes sociais, né? Da necessidade de estar na rede para as pessoas te conhecerem, chegarem até você, seja como brincante ou como público. Como que tu vê essa relação com a juventude e o boi? Como é que tu enxerga isso? Olha, Wesley, o que eu posso te dizer em relação a isso é que os brincantes de hoje, graças a Deus, né? O que a gente observa é que tem bastante. E isso é uma coisa que vem das redes sociais. Por quê? Legal. Porque as redes sociais,
elas influenciaram muito nesse desenvolvimento, nessa amostragem. As redes sociais foi uma coisa muito importante para a nossa cultura. Por quê? Porque deu mais visibilidade, né? O pessoal jovem acompanha, o pessoal jovem quer conhecer, o pessoal jovem quer participar. Então ali a gente vê que tem muitos jovens, principalmente as meninas, que são muito vaidosas, então elas querem uma roupa de índia bonita ali para se maquiar, para bater uma foto, para botar lá nas suas redes sociais. A mesma coisa os vaqueiros, né? A mesma coisa os cantores. Então todo mundo, de modo geral, hoje as redes sociais ela influenciou muito para isso. Então eu posso te dizer que hoje é muito difícil uma manifestação folclórica que não tenha o seu público cativo, né? O seu público que aprecie o seu trabalho, aqueles brincantes que gostam. Aqui o Brilho da Terra, graças a Deus, se eu tivesse condições de botar um boi com 1.000 pessoas, eu botava um boi com 1.000 pessoas tranquilo. Tá entendendo? Então, isso é um efeito da modernidade, é um efeito da nossa evolução. Já entendeu? Que está sendo muito importante para a nossa cultura. A nossa cultura hoje ela é amostra para o mundo inteiro sem precisar de muito esforço. Tem uma frase que eu não tenho certeza, posso estar errando a citação, que é Mário de Andrade, que ele fala que tradição é o que há de mais moderno. Né, que tu falou de modernidade, essa coisa de tradição me lembrou dessa frase que eu não tenho certeza se é dele, mas essa frase sempre está na minha cabeça, assim, que tradição é o que há de mais moderno. E aí eu aproveito para te perguntar isso, a gente falou de juventude, do acesso deles à brincadeira e do comportamento deles em relação à brincadeira. Eu aproveito para te perguntar sobre a questão dos mestres, das pessoas que construíram essas manifestações, né? Os mestres e as mestras. Como tu enxerga, não só, Fábio, essa contribuição deles na construção, então a gente falava ainda há pouco sobre os cantadores, né? Sobre essa relação deles. Como tu enxerga isso e como tu enxerga como é que a gente poderia amparar melhor? Infelizmente, o Maranhão tem um histórico de muitos mestres que morreram de condições muito difíceis, né? Sim. Acho que o Coxinha é o exemplo mais simbólico, assim. Sim. Então é uma figura, é um pedaço da história do Maranhão que infelizmente teve que dar em praça pública pedir esmolas, assim. E isso às vezes ainda acontece com alguns mestres pela história do Maranhão. Gente que conseguiu uma exposição, mas gente que às vezes não conseguiu, mas dedicou a vida inteira cantando tambor de crioula, tocando tambor, construindo essas manifestações que contam a nossa história. E eu queria te perguntar sobre esses mestres, assim, como é que tu vê essa relação, essa situação, e o que é possível para essas figuras que são tão importantes? Olha, Wesley, essa questão, ela é uma outra questão que ela é muito delicada, porque veja bem, os mestres, como já diz o nome, né, eles são os mestres disso tudo. Através deles foi que começou. Então, o que acontece? Realmente é uma realidade. Eu creio que ainda tem mestres ainda da nossa cultura que passam por dificuldade. E essa questão, ela perpassa o poder da brincadeira. Porque, veja bem, o mestre de cultura, ele deveria ser visto como uma pessoa muito importante, principalmente aqui no Maranhão. Eu digo por quê? Porque no início da nossa conversa aqui, eu falei que a nossa cultura ela é única, linda, É singular, né? assim. E assim, veja bem, o carnaval, né, do Rio de Janeiro, ele é 3 dias. O nosso São João, ele já passa dos 40 dias. Se deixar, a gente brinca. E é uma movimentação grandiosa do nosso estado. Isso em virtude de quê? Da nossa cultura, que veio através dos nossos ancestrais, né? Vem da ancestralidade. Então o meu pensamento em relação a isso é que os nossos mestres deveriam sim uma medalha muito grande de honra ao mérito, né? Deveriam ter uma política pública de aposentadoria. Alguns estados já têm. Né? Deveria ter uma política pública de melhoria de vida, né? A gente vê que 2 ou 3
né, se destacaram no meio disso tudo, mas a gente tem muito, muito, muito. A gente vê a nossa Baixada, com o sotaque da Baixada aí, aquele pessoal mais antigo que brinca, a coisa mais linda do mundo de se ver, né? Então, assim, é uma coisa que tem que ser muito pensada, é uma coisa que tem que ser muito estudada e é uma coisa, é uma política pública, né? É uma coisa que a política que tem que projetar e a gente tem que só provocar, né? O nosso papel é esse. E a gente provoca através das nossas manifestações, apresentando, levando para a rua, mantendo vivo, mostrando que o nosso estado, sem a nossa cultura, não é muita coisa. Fábio, a gente vai caminhando para essa reta final, mas eu ia te perguntar uma coisa, depois uma outra. A primeira delas é, isso fica registrado e eu vou passar, você vai passar, em algum momento nós não estaremos mais aqui e outras pessoas vão continuar fazendo o boi e de alguma forma podem eventualmente se deparar com esse material, né? Então, se tu pudesse falar para essa pessoa, assim, você vai deixar uma mensagem agora para essa pessoa que vai olhar isso aqui daqui a 50 anos, sei lá, 80 anos, para falar sobre o brilho da terra e sobre o Meu Boi do Maranhão. O que que você diria para essa pessoa que se deparou com esse vídeo e precisa entender o tamanho, a magnitude dessa história, tanto a história do boi quanto a história de vocês, que é uma história de mais de 3 décadas? Wesley, a mensagem que eu gostaria de deixar para o futuro é que a nossa cultura, principalmente do Maranhão, do Bumba Meu Boi, de todos os sotaques, é que ela nunca se desfaleça, que ela não se acabe, né? E que a geração que está se inserindo agora, né, que não deixe a nossa cultura morrer, porque não é fácil, né? É uma luta muito árdua que requer muito amor, que requer muita devoção, que requer muita coragem, né? Porque a evolução, ela trouxe consigo muita coisa boa, mas também trouxe muitas dificuldades, né? Porque a partir do momento que você está disposto a, a, a se entregar, a se doar para uma manifestação folclórica, né, você não sabe o que vai ter pela frente. Porque eu costumo dizer que tem os bons profissionais e tem os maus profissionais em todas as áreas. Então a gente se depara às vezes com os bons brincantes, com os maus brincantes, a gente se depara com as pessoas de bom coração, com as pessoas de mau coração. Então, assim, a mensagem que eu deixo é que nunca se acabe, né? Que sempre permaneça e que sempre tenha, apareça sempre alguém para dar continuidade. Como eu estou dando uma continuidade no legado que era da minha mãe, né? Que hoje está com 33 anos, né? O Brilho da Terra e tá aí, tá vivo, nós estamos festejando, né? Com muito amor, com muita devoção e é mais um ano, o Brilho da Terra vai mais um ano festejar aí para São João, né? Acima de tudo. Mas, Fábio, muito obrigado. De coração, assim, esse registro é um registro que vai ficar aí para muitas outras pessoas aprenderem, assim como eu e muitos outros vão ter oportunidade de aprender ouvindo a tua história, ouvindo a história da tua mãe, ouvindo a história do Brilho da Terra e como tu falou, assim, que isso permaneça, né? Sim, Que isso permaneça na nossa história e que a gente aprenda. Tu falou uma coisa no começo muito significativa, quando a gente falava sobre essa coisa de cultura, né? Que isso nos une como povo, essa é a nossa marca comum, assim, né? sim. Nós somos o que nós somos por conta dessas relações, e até falei, ó, com concordâncias e discordâncias que são meio que naturais. Então eu queria muito agradecer a você, ao Brilho por existirem, né? Por tocar isso em frente, assim, e muito feliz, muito obrigado por isso. Quer deixar uma mensagem final, um O- tchau pro pessoal? Wesley, assim, o que eu quero te dizer é que esse ano, o Brilho da Terra, em 2026, ele dá mais uma prova de união cultural que a gente tem, eu posso dizer que São Luís ela tem dois amores, né? Ela é conhecida como dois amores. Um a capital do Bumba Meu Boi, né? E o outro a capital do reggae, né? Então assim, esse ano o Brilho da Terra a gente uniu os dois, né? A gente vem fazendo uma homenagem pro reggae esse ano, vem com uma toada nova,
né, que é em homenagem também ao nosso reggae. E esse ano, em 2026, a gente homenageia também o patrono da nossa casa, que é a entidade chamada Caboclo João da Mata, que é um índio, carrega a nobreza das matas, o rezado da mata, e ele é genuinamente daqui do nosso Maranhão, genuinamente da Casa das Minas. Então, te convido desde já Estarei. a apreciar o brilho da terra e ver tudo isso que eu estou falando para ti nos palcos aí, nos arraiais, a lindeza que vai ser o brilho da terra esse ano. É um boi de muita devoção, de muita fé. Muito obrigado pelo convite. E estou aqui à disposição sempre que você quiser para a gente bater um papo, conversar, porque a nossa cultura ela é muito extensa. Ela tem muita conversa, tem muita palavra, tem muita coisa para se falar, tem muita coisa boa. E a gente só tem a agradecer. Muito obrigado, Estarei Wesley. presente. Contem, estarei lá embaixo assistindo vocês nessas apresentações. E aí você falou uma coisa muito importante, né? Dando esses dois exemplos, como a gente se conecta com a cultura e como a gente se conecta com a religião, né? O boi, de alguma forma, condensa isso tudo e se torna o que é, né? Esse complexo cultural tão gigantesco, enfim, que encanta o mundo inteiro. É isso aí. Eu digo mesmo que a nossa cultura, ela faz a gente se apaixonar de uma maneira como, como uma pessoa se apaixona pelo samba, como uma pessoa se apaixona pelo forró, né? E por aí vai. Então, eu sou um eterno apaixonado pelo boi de orquestra, né? Gosto de todos os sotaques, de toda a nossa cultura, né? Mas eu sou um amante do boi de orquestra, eu sou um amante dos santos, dos orixás e da nossa Umbanda Sagrada. Massa. Gente, esse foi mais um episódio. Confira todos os outros. Várias pessoas que ajudam a construir essa manifestação, várias pessoas que ajudam a construir a história do Maranhão, essa série em homenagem a eles. Obrigado, irmão.